Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos ao primeiro dia do nosso pré-evento. Desculpem o atraso, tivemos um pequeno problema e vamos dar seguimento. A gente vai falar agora sobre o impacto da telemedicina no mercado de trabalho em saúde, com o professor Dr. Igor Bruschi, da Uninasal, a minha faculdade de medicina, membro titular da Academia Brasileira e Americana de Neurologia. Seja bem-vindo, doutor Igor. Olá, boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês, falar de um tema tão atual que a gente terminou sendo forçado a entrar nele agora. Quando a gente fala em telemedicina, na verdade, a gente pergunta isso, saúde 4.0. Para esse ponto, por que a gente fala em saúde 4.0? Porque quando a gente vai para a evolução industrial, nós estamos aqui, indústria 4.0, que são sistemas cibernéticos, a internet das coisas, inteligência artificial. A indústria já passou por essa evolução, aonde a gente quer chegar na saúde. Vejam, o bem mais valioso do mundo é informação. Os que detêm a informação são as empresas mais valiosas do mundo. E quais seriam os benefícios dessa indústria 4.0 que a gente quer puxar também para todas as áreas, não só para a medicina 4.0, que seria agilidade, inovação, experiência do cliente, então a pessoa ficar satisfeita, reduzir custo, aumentar a receita e, com tudo isso, continuar sendo eficiente. Então, esse é o grande desafio, a gente trazer esses 6 pilares para a saúde 4.0. E a gente vê, não é só a indústria que evoluiu. A educação, a gente já fala, educação 4.0. Mas a saúde ficou. Então, nós estamos um pouco atrás das outras áreas, em termos de evolução tecnológica. Telemedicina. Então, telemedicina é uma simples conferência, médico-paciente, feito a gente estar aqui, eu estou falando para vocês, seria isso, telemedicina? Na verdade, telemedicina é medicina. É medicina que a gente pratica normalmente. Ele quer dizer a distância. Simplesmente a prática da medicina à distância. Não muda em nada em relação à prática da medicina. A gente vai fazer medicina do mesmo jeito. Os preceitos da medicina presencial. É algo novo? A gente sabe que não. À distância. 2 exemplos aqui são cartas. Essa aqui é uma carta de Noel Rosa ao seu médico, em que ele pede algumas orientações de Freud a um paciente, onde ele faz algumas orientações para o paciente seguir. Então, é novo a distância, a medicina à distância, não. A gente vê já existe há muito tempo. Então, Freud já fazia telemedicina, a medicina à distância. Ele orientava por carta o que as pessoas que ele acompanhava deviam fazer. E isso foi passando até chegar nos dias atuais. A gente vê um exemplo aqui, passando por código Morse, a mensagem pedindo orientações do que fazer com a pessoa que estava doente. Um exemplo aqui brasileiro, uma plataforma da Petrobras. Não. Então, a Petrobras também é pioneira em telemedicina. A NASA contribuiu bastante para o avanço da telemedicina. Quando alguém ligava para o médico, antigamente, aqui ainda nesse telefone aqui, discado, medicina. Na época que eu entrei na faculdade, estava surgindo o celular. Esse aqui acho que vocês nunca nem viram. Então, isso era telemedicina. Telemedicina não é algo novo. É algo que vem sendo aperfeiçoado, mas não é novo. E, atualmente, a gente vê que é o uso do WhatsApp. Muitas vezes o uso excessivo. Que até aqui, WhatsApp, calmante das neuroses decorrente do uso abusivo do WhatsApp. Então, a questão da informação instantânea terminou criando
Então a gente vê, e avançou até chegar no WhatsApp, e aí começaram a fazer também chamadas de vídeo. Então a telemedicina não é algo novo, é algo, na verdade, precisa ser regulamentado, precisa ter regras. Então a gente vê já artigos falando sobre o uso do WhatsApp na medicina. Um de um grupo brasileiro, outro do grupo estrangeiro, e telemedicina como WhatsApp, assim, WhatsApp na clínica prática, a revisão de literatura e o uso de WhatsApp na relação médico-paciente. É recente que vem essa discussão. E aqui um dado interessante, nós somos um dos países que mais utilizam o WhatsApp na prática. Então vejam a diferença, Estados Unidos e Inglaterra, um percentual baixíssimo dos médicos usam o WhatsApp para se comunicar com os pacientes, e aqui no Brasil, cada 10 médicos, 9 usam. Até na mídia, a notícia. Então, nós somos um dos países que mais utilizam o WhatsApp médico-paciente. Isso aqui foi da Associação Paulista de Medicina, que você utiliza ferramenta, tecnologia de informação em 80%, a grande maioria prontuário eletrônico. E aqui eles perguntaram também, você é favorável à utilização de ferramentas de mensagens? Praticamente 80%, sim, são favoráveis. Dúvidas, tanto que um terço achava adequado para mostrar exame e foto. O paciente enviar fotos. Então, vejo que é uma coisa que precisa ser regulada, precisa ter alguns limites. As informações dos pacientes deveriam ser acessíveis ao médico em nuvem digital? A grande maioria achou que sim, que é o que ocorre no sistema de prontuário eletrônico. Compartilhamento seguro de informações pode ser benéfico ao médico, aos pacientes e ao sistema? A grande maioria sim. Que seria o grande avanço no SUS a gente ter verificado. Então, a gente ter essas informações, independente da cidade, do estado, se o médico acessaria um prontuário único. Como é que é a telemedicina atual? Então, a gente saiu da carta, da telegrafada, avançou por telefone, chegou o WhatsApp e agora, transmissão de vídeo. Para mim, era ficção, era desenho animado, hoje é realidade. Então, a gente saiu daquela coisa da ficção científica para a vida real. Para ver uma sala cirúrgica assim, sem ninguém, apenas um robô fazendo a cirurgia, o médico operando remotamente, essa é a grande questão. A tecnologia existe. Estamos prontos para ela, para utilizar a medicina 4.0? Então, quais são, a gente em telemedicina, são 4 grandes pilares. A gente tem a telemedicina síncrona, tempo, por exemplo, a teletriagem, a teleconsulta, que já vem em telelaudos. Por exemplo, eu faço um exame aqui, o Estado vai fazer o laudo, mas não precisa ser naquele momento simultâneo que eu estou. Entre um exemplo, home care, então, ao ocorrer alguma alteração no monitor, envia a mensagem para a central e a central já sabe a intercorrência que está acontecendo. E o Mobile Health, que é mHealth, que são aqueles programas que já existem de acompanhamento de pessoas com doenças crônicas. E que recebe alguns lembretes. Quando a gente no PubMed, só artigos de revisão. Então, veja, já existem 4.504 artigos falando sobre a telemedicina, só artigos de revisão, fora originais. Então, a gente vê como vem aumentando esse número. Então, a gente vê que tem um aumento exponencial de 92 até 2020, vem aumentando bastante a relevância do tema. E aí, algumas coisas aqui que já eles pegaram uma revisão sistemática, com 27 estudos, um N bem grande, 4.570 pacientes, e avaliaram como foi a experiência com telemedicina. Então, viram que é segura, pode ser realizada, e o interessante, o desfecho clínico não foi diferente. Então, independente se o atendimento foi presencial ou à distância,
não mudou o desfecho do paciente. Tem esse trabalho sobre o uso da telemedicina no tratamento de cefaleia. Então, a gente vê vermelho e o presencial em preto. A gente vê redução da dor, no final se igualam. Então, não houve diferença no desfecho clínico no atendimento presencial. A importância do vídeo. Esse é um trabalho bem clássico da década de 60, que ele mostra a linguagem da gente. A da linguagem da gente é a linguagem corporal, não são as palavras. E mais importante do que as palavras é o tom da voz. Se a pessoa está triste, se está alegre, então a gente já percebe. Então, por isso a importância do vídeo, não é só falar por telefone, sendo escutado, ver a pessoa interagindo com você. Então, isso é importante na telemedicina. E aí vejo que está chegando em todas as especialidades. Esse artigo mostrando o futuro da patologia é digital. Então, vejo, vai ser tudo processado digitalmente. Ele vai acessar, a inteligência artificial vai ter um banco de imagens. Compara, o médico vai fazer o quê? Ele vai conferir aquele diagnóstico, mas a inteligência artificial vai ajudar muito nos diagnósticos anatomopatológicos. Grande dificuldade na telemedicina. Como é que eu vou fazer o exame físico com aquela pessoa ali, junto dela? Como é que vai ser isso? Essa seria a grande dificuldade, que é a grande interrogação. Eu consigo pular essa barreira? Eu consigo superar esse desafio? Eu vejo que é interessante aqui, um trabalho que fizeram com dermatologistas, 55 mil lesões, ou seja, eles viram muita gente. O projeto da teledermatologia, então 42% estavam pouco confiantes com a teledermatologia. O projeto, ninguém ficou pouco confiante, foi para 83%, que era 25%. Experiência, como a gente tem uma barreira em relação à telemedicina. Então, após usar, os médicos aprovaram. Tu estava confiante, eu muito confiante. Mudança de paradigma possível, é seguro, é eficaz. E aí vejam que interessante, fizeram essas perguntas após o projeto, você recomenda tentar se trabalhar? 100% disseram que sim, que recomendariam a telemedicina para um colega. Queria continuar trabalhando com teledermatologia, 100% respondeu que sim. E se acreditava que teledermatologia era o futuro, 100% respondeu que sim. Então, vejo que é muito uma questão daquela barreira inicial. Então, talvez se houver essa quebra, na hora que a gente começa, a coisa vai fluindo mais fácil. Saiu um artigo aqui do grupo da Mayo Clinic, esse artigo é desse ano, mostrando como fazer o exame musculoesquelético por telemedicina. Então, ele já vem as figuras, que é para mostrar aos pacientes, para orientar, fazer as manobras sem estar presente. Então, botei aqui alguns exemplos, 3 figuras, ele mostrando manobras que são muito utilizadas na prática clínica e mostrando que foi viável, é eficaz, você consegue orientar o paciente, ele faz aquela manobra ou não, você consegue inferir o resultado. Esse aqui é bem interessante, está disponível no site da academia, e desse teleneuroexame, a gente fez uma versão, então, além de orientar todos os passos no exame neurológico por telemedicina, no final foi elaborada uma tabela em que nós colocamos fácil avaliação, difícil avaliação, ou não é possível avaliar sem um dispositivo específico, ou uma pessoa treinada. Exame, um exemplo, o fundo de olho. Existem já aplicativos em que o paciente lá, mas eu vou pôr aqui, ele põe, é captada a imagem do fundo de olho e é projetada para a gente. Existe já esse aplicativo. O aplicativo não é possível, então a gente não conseguiria avaliar, mas vários outros itens, vocês podem ver, seriam de fácil avaliação.
Aí a grande barreira, a fundoscopia, que a gente viu que pode ser feita com um dispositivo específico, mas aí como é que eu vou fazer a otoscopia? Como é que eu vou fazer a ausculta? Como é que eu vou fazer o exame de orofaringe? Então já tem nos Estados Unidos o TytoCare, um dispositivo, e vocês veem aqui, em que a própria mãe da criança posiciona. Então vejam aqui, ele acopla, esse aqui é o aparelho, a interface do paciente, ele acopla aqui, se vai fazer otoscopia, um abaixador de língua ou estetoscópio. Então ela acopla na ponta do aparelho, e ele coloca aqui, na orelha da criança. Na hora que fica na posição adequada, então o aparelho é treinado para ver a membrana timpânica. Na hora que ele vê, ele aparece verde. Então a mãe tira uma foto naquele momento. E essa foto já é enviada para o médico aqui, mostrando. A foto da otoscopia, a mesma coisa a orofaringe. Então ele vai, quando fica verde, aí a mãe aperta o botão, tira a foto naquele momento. Na hora que bota no modo para estetoscópio, ela acopla aqui o dispositivo com os pontos de ausculta. Então a mãe coloca e grava. Respiratório é enviado e a ausculta cardíaca é enviada. Então todas as barreiras estão sendo sobrepostas. Então a tecnologia tem crescido muito, tem avançado muito. Então a medicina é coisa que vai ficar, não tem como voltar atrás. Esses dois livros são bem interessantes. O de Harari é bem válido a leitura, 21 lições para o século XXI. Ele fala muito como a inteligência artificial está sendo incorporada na nossa rotina e fala especialmente, inclusive ele acha que vão acabar são motorista e médico. Então, acho que vale muito a pena a leitura, é uma reflexão sobre a profissão da gente, sobre como é que nós vamos nos adaptar a essa tecnologia. Já mais técnico, seriam os fundamentos da telemedicina e telesaúde. O grande desafio atual que é a regulamentação da medicina. Como isso está sendo feito? Em vários países já é regulamentada. No Brasil, a função do Conselho do ano passado, que regulamentava a telemedicina, mas ela foi revogada. Quando a gente vê aqui, ó, a 2 muito atrasados em telemedicina. Em 2002 não existia nem a tecnologia que nós dispomos. E é o que é que aconteceu? Com a pandemia do coronavírus, em 20 de março foi autorizada a telemedicina temporariamente. A gente ainda não sabe até quando vai ficar, se isso vai permanecer depois, até quando vai ser válido. E foi enquanto durar o período de pandemia. Então, atualmente está sendo utilizada no Brasil. Então, vejo saindo vários artigos desse ano mostrando como a pandemia foi um catalisador de avanço para a telemedicina. Então, mostrando o avanço que foi, como ajudou no controle da doença. Há, gente, duas coisas importantes, por exemplo, cuidados para lembrar. Então, lembrar que você vai ter que estar num ambiente adequado. Então, não está num ambiente assim bagunçado. Você tem que estar vestido como se você estivesse no consultório, falar com as pessoas, lembrar da privacidade. Se você não tiver em um local que tem privacidade, você utilizar fone de ouvido, ter cuidado, que aquela informação é confidencial. Então, ninguém pode ouvir a informação que está sendo dita a você. E um dos grandes desafios que nós temos aqui no Brasil é a conexão. Hoje, a primeira aula teve um atraso por problema de conexão. Então, é o desafio que nós temos no Brasil. Lembrar que o grande desafio para o SUS, que seria a carência de médico, então vem melhorando a relação de médico por 1.000 habitantes, vem aumentando ao longo do tempo, mas quando a gente vê, é concentrado na região sudeste. Então, 2,8, quando a gente vai para a região norte. Então, apesar de estar havendo um aumento na relação médico, 1.000 habitantes,
esse aumento está sendo concentrado em algumas regiões. E a gente vê aqui, principalmente em cidades com mais de 500 mil habitantes, é que a grande concentração de médicos. À medida que vai diminuindo a população, começa a ter uma carência muito grande por profissionais médicos. E a mesma coisa por especialista. Então, a gente vê a relação especialista generalista no norte é 1. Então, a gente tem uma carência muito grande de especialistas na região norte, quando a gente compara, por exemplo, região sul, 2,27. Então, esse é o grande desafio do SUS, seria a grande utilidade da telemedicina pública. A gente levar uma assistência especializada em regiões onde não dispomos daquele especialista. Aqui mostrando a vocês um exemplo, história, uma chamada, e eu mesmo cliquei no meu link. O paciente recebe um link, ele clica. Então, essa imagem maior seria eu vendo o paciente, aqui a minha visão mesmo. Aqui, no caso, sou eu, porque foi só uma demonstração. E aí o paciente recebe esse termo de consentimento, ele assina digitalmente, ele recebe esse relatório aqui. Seria um relatório do teleatendimento. É que vai a receita, por exemplo, o controle especial, que ela vai com assinatura digital. A mesma coisa, um pedido de exame, eu vou ter aqui teste, mas vai assinado digitalmente, então tem validade. Então, a gente volta àquela pergunta, saúde 4.0, estamos prontos? Então, vejam que já está saindo, é tempo de uma nova especialidade, o médico virtual, cada um vai exercer sua especialidade presencial e por telemedicina, feito já era exercido, só vai ser aperfeiçoado e regulamentado. Então, a gente muda a pergunta. 4.0 não, inteligência artificial, para incorporá-la na medicina, estamos prontos para ter IA na nossa rotina médica? Acho que essa é a grande questão que fica de tudo isso que a gente viu até agora. Muito obrigado a todos. Obrigada, doutor Igor. Foi ótima a sua explanação. Agradecemos a compreensão pelo atraso. E tenho aqui uma dúvida de uma das nossas ouvintes. A Amanda Correia pergunta a respeito do panorama da telemedicina para os estudantes do ciclo clínico, como ficaria nessa pandemia? Na verdade, tem várias plataformas que estão usando para simular exame clínico. Não sei se vocês já viram uma, que a pessoa põe um dispositivo, você palpa e vai sentindo a resistência do abdômen de acordo com as doenças. Então, tem vários simuladores. Seria essa utilização, além de fazer a telemedicina mesmo, acompanhando o professor. A telemedicina no SUS, que está sendo feita também. Entendi. Bem, por enquanto só foi essa mesmo. Agradecemos mais uma vez sua presença e compreensão. Muito obrigada e até breve. Boa noite. Até boa noite. Tchau.